Olá a todos, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Quero convidá-los nesse dia a refletir comigo em Êxodo capítulo 35, dos versos 30 a 35. A palavra de Deus diz assim: Disse Moisés aos filhos de Israel: Eis que o Senhor chamou pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o Espírito de Deus o encheu de sabedoria, entendimento e ciência, em todo o artifício, e para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata, em bronze, e para lapidação de pedras de engaste, e para o entalho de madeira, e para toda sorte de lavores. Também lhe dispôs o coração para ensinar a outrem, a ele e a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan. Encheu-os de habilidade para fazer toda a obra de mestre, até a mais engenhosa, e a do bordador em estofa azul, em púrpura, em carmesim, em linho fino, e a do tecelão, sim, toda sorte de obra, e a elaborar desenhos. Estaremos refletindo nesse dia a respeito do tema sabedoria, entendimento e ciência em equilíbrio. Nós podemos observar que Moisés havia descido do Monte Sinai, recebido de Deus as segundas pedras escritas pelo próprio dedo de Deus, com os mandamentos, as ordenanças que o povo deveria seguir. Entre elas, entre as muitas orientações, as quais Deus vai dar a Moisés, o Senhor então vai instruí-lo de como deveria ser construído o arraial do Senhor, como toda a obra de Deus deveria ser feita, e Moisés então recebe essas instruções. Nós então vamos observar que o próprio Deus vai chamar pelo nome esses dois homens. Ele vai chamar a Oliabe, né? E nós podemos perceber que ele chama também Aizamaque, da tribo de Dan. Então, se a Oliabe era da tribo de Judá, a Aizamaque da tribo de Dan. E perceba algo, em meio a um arraial enorme, a uma quantidade gigantesca de pessoas, esses dois homens são escolhidos. Nós podemos observar algo, trazendo para os dias de hoje, que semelhante coisa acontece na nossa atualidade. Muitas vezes algumas pessoas se destacam em meio à multidão. E nós vamos talvez fazer alguns questionamentos. O porquê disso? O que esses dois homens possuíam que talvez a maioria ainda estava a caminho de possuir? E Provérbios 9, verso 10 vai nos dizer que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Então, nós vamos observar a partir dessa premissa que tudo se inicia com o temor do Senhor, e que o princípio dessa sabedoria e o conhecimento do santo, consequentemente, vão produzir prudência. Então, esses homens eram possuidores de temor e, na busca desse conhecimento, o faziam com prudência. Nós ainda podemos observar no livro de Provérbios, agora no capítulo 2, versos de 1 a 5, que existe algo que, infelizmente, na atualidade, tem sido algo que caminha para ser escasso. E do que eu estou falando? Eu falo sobre a questão de aceitar orientações, sobre aceitar as ordens. Nós temos vivido uma geração de pessoas insubmissas. E se nós, então, desejamos essas três virtudes, nós desejamos sabedoria, entendimento e ciência plenos, nós temos que seguir o que Provérbios 2, de 1 a 5 nos orienta. Ou seja, filho meu, se aceitares as minhas palavras, esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência e por entendimento, alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata e como tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Então, se eu e você desejamos achar esse conhecimento vindo de Deus, nós temos que, em primeiro lugar, aceitar as palavras que são dadas por Deus. A Bíblia Sagrada hoje é acessível a qualquer pessoa. Então, se muitos buscam a sabedoria, muitos buscam conhecimento, muitos buscam sucesso na vida, o segredo está, em primeiro lugar, aceitar a orientação de Deus para a sua vida. É você dispor-se de um ouvido inclinado e um coração entendido para clamar a Deus por inteligência. E é interessante que
Quando nós, então, buscamos a sabedoria como se nós estivéssemos buscando um belo tesouro, estivéssemos buscando ouro, prata ou talvez qualquer pedra preciosa que chame a sua atenção, se existe essa procura árdua, tenha você absoluta certeza que você certamente a encontrará. Mas, já caminhando para o final dessa nossa reflexão, nós podemos então observar que quando as pessoas o fazem com todo o esmero, essas pessoas, sem dúvida alguma, se destacam em qualquer lugar. Você pode estar vivendo, talvez, um momento inoportuno, difícil, uma crise. Você pode estar vivendo, talvez, o que Sadraque, Mesaque, Abidnego e o próprio Daniel viveram na terra da Babilônia, quando esses, então, estão vivendo um cativeiro. E ainda assim, nós vamos perceber que esses se destacam por sua vez. A palavra de Deus em Daniel 1,4 vai nos dizer que jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Note você que esses jovens, então, eles vão se destacar quando o rei Nabucodonosor vai procurar pessoas que fossem possuidoras desses talentos, dessas virtudes, ele as encontra nesses 4 jovens. E você pode também se destacar no meio da comunidade, do local onde você está, mas basta para tanto que você tenha essa postura como essas pessoas tiveram. Contudo, nós temos que ter atenção, que à medida em que Deus vai nos capacitando com sabedoria, que Deus nos capacita com entendimento e consciência, que nós não venhamos a usar o nosso conhecimento, a ciência que nós adquirimos, para impedir que a obra de Deus, que o Senhor Deus seja glorificado e exaltado. O Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 11, verso 52, nos orienta o seguinte, ele vai nos falar e fala inicialmente aos doutores da lei daquele tempo, e consequentemente essa palavra vai refletir em nós também que buscamos aprimorar a ciência, o nosso conhecimento, dia após dia. Perceba você que a palavra de Jesus é uma advertência, ele diz: ai de vós, intérpretes da lei, porque tomaste a chave da ciência, contudo vós mesmos não entrastes e impedistes os que estavam entrando. Então, que eu e você, à medida em que nós desenvolvermos essas ferramentas, que nós não venhamos ser empecilho para as pessoas adentrarem ao reino de Deus. Que o Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, esteja abençoando poderosamente, abundantemente as nossas vidas, dando-nos a capacidade de ter essas 3 virtudes em nossas vidas. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus.